Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 17. Eu pretendia, e acho que existe uma conexão entre os versos 25 e 24, mas acabei sendo convencido que seria melhor parar no verso 24 e a gente fazer isso mais espaçadamente. Ia ficar muita informação, algumas coisas eu não poderia dizer, eu teria que cortar, e acho que no final eram importantes, mantive. Então voltei ao plano original. Daria para continuar, obviamente, mas como a gente tem uma explicação relativamente extensa do apóstolo Paulo a partir do verso de número 25, com pelo menos 2 pontos, o sermão já estava chegando no 5º ponto, eu falei, não é melhor parar? Vamos voltar lá para o básico. E no final, ao invés de um sermão de 4 ou 5, nós vamos fazer 2 de 2, porque nós somos brasileiros e parcelado sempre vai bem. Não é isso? Meus irmãos, leitura dos versos 17 a 24, portanto, acompanhe na sua Bíblia o texto que diz assim: Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Lidar com o apóstolo Paulo é difícil porque de vez em quando ele é irônico e a gente não gosta de ironia. A gente gosta de discurso direto e preferencialmente simples. Paulo usa de muitos recursos, alguns literários, alguns mais elegantes, outros mais ríspidos. Paulo está desenvolvendo o tema que ele estabeleceu na parte anterior. Ele veio dizendo que as pessoas que julgam os outros acabam sendo elas mesmas transgressoras da mesma lei com a qual julgam. E eles não deveriam fazer assim. E é claro que, no momento em que Paulo fala da lei, o judeu desliga o seu radar. Falou a palavra lei, o judeu desliga. Por quê? Falou em lei, nós somos experts. É como se durante uma reunião você estivesse aéreo e voando e nada do que está sendo falado lá te interessa, mas de repente aparece uma palavrinha que você fala, opa, isso aí eu manjo, isso aí é a minha área. E disso eu entendo, nisso eu sou mestre. Eu tenho um mestrado nessa área, eu tenho um doutorado nisso aí. Se vocês puderem me dar a palavra, ficarem todos calados para me ouvir, vai ser um bom momento para a edificação de todos vós. Só que a gente acaba passando vergonha. Essa era a situação do judeu. E essa acaba sendo um pouco da nossa situação. Porque a gente já comprou uma espécie de lugar de fala que o mundo vem impondo, porque se vamos falar de cristianismo, então parou que agora o mestre sou eu. Aí entre os cristãos, que ninguém pode falar se não for cristão, tem a gradação. Você começa ali, não vou dar nome às denominações, porque não é, isso aqui indo para o YouTube pode dar problema. Mas vocês sabem, né? Começa com aquele povo que gosta de mergulhar o pecador na água para ver se dá uma lavada. Depois você tem aquele outro que só ensaboa a cabeça. Você tem aquele que troca a roupa do andrajoso por uma roupa decente. E depois você tem aquele que
corta bem o terno, dá aquela ajeitada, que seríamos nós o topo da cadeia alimentar evangélica. Porque existe aquele que, eu sou crente, mas eu sou meio descoisado. Não, eu sou crente, mas eu tenho a unção. Não, eu sou crente e eu voo no Espírito, e tenho crente que lê a Bíblia. E esses somos nós. Falou em Bíblia conosco. Não, pera lá, se falou em calvinismo, aí todo mundo fica quieto. E por que eu estou fazendo isso? Porque no final, a gente pode cair, sim, no mesmo erro que Paulo está criticando aqui, e de não nos vermos, ou então de nos vermos demais. E é por essa segunda que eu vou. Porque hipocrisia é um pecado para o qual todos estamos pendentes e sujeitos. E hipocrisia irrita, hipocrisia dá raiva. Você não gosta, e ninguém gosta no planeta inteiro, de ser chamado de hipócrita. Gostaram? Sincopei aqui para aparecer uma certa música muito boa. Me ocorreu colocar na liturgia, mas melhor não. Ninguém gosta de confessar hipocrisia. É duro, dói. Dói tanto que dá vontade de dizer, eu quero me livrar de mim, de tão hipócrita que eu sou. Pois é, a hipocrisia é um negócio difícil, e quando alguém vai pregar sobre hipocrisia, dá para encher a boca, porque no final, somos hipócritas. Estávamos em uma reunião, e era um momento de autocrítica, e um de nós disse, somos hipócritas. Foi a mesma coisa que esquentar a chapa e botar milho em cima. Teve gente que virou do avesso e pulou igual pipoca. Eu não! Bom, ganhou o prêmio de hipócrita do ano. Como assim? É horrível. Todo mundo que pregou nesse texto, você não vai procurar na internet não, já fiz isso, falou sobre hipocrisia. Eu queria falar de outra coisa, mas parece inevitável que a gente tenha que tratar do assunto hipocrisia quando a gente chega aqui. Sim, hipocrisia está no tema. Não dá para fugir. E a vontade que dá é expor a nossa hipocrisia. E você sair daqui se sentindo péssimo. E achar até que Deus usou o pregador para falar dos seus pecados, porque a hipocrisia, infelizmente, é igual o frieiro, bicho de pé. É péssimo, dói, mas a gente gosta de mantelar. É fácil falar de hipocrisia, não precisa nem do texto bíblico, que foi o que a maioria fez. Falar da hipocrisia de vocês, falar da minha hipocrisia é gostoso porque é horrível. É a dor que a gente quer manter doendo. Como é que a gente fala de hipocrisia de uma maneira que ela vá embora? Que a gente trate isso. A gente precisa migrar para o outro lado, porque a gente fala de hipocrisia, prega sobre hipocrisia, fala um da hipocrisia do outro, identifica a hipocrisia um no outro e nada muda. Amanhã somos hipócritas novamente. Bom, eu acho que esse texto vai nos ajudar a, pelo menos, identificar isso. Ainda não é o tratamento disso. O tratamento virá depois. O tratamento virá no capítulo 3. Mas eu acho que o problema é que a gente sempre é muito genérico em relação à hipocrisia, porque você não sabe quais são as marcas da hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia, que a gente já falou isso. Há um bom tempinho atrás, nós lemos sobre hipocrisia no Evangelho de Mateus e já definimos. Hipócrita é aquele que finge o que não é para que os outros achem que ele é o que está fingindo. Hipócrita é a palavra grega para ator. É aquele que finge ser piedoso sem sê-lo. Mas aqui, Paulo está tratando das raízes, daquilo que faz a hipocrisia algo tão odioso, algo tão difícil de tolerar. E olha só, a gente tem redenção na hipocrisia. Não, você não entendeu o que eu disse. Vamos devagarzinho aqui. Antes de você achar que eu vou pular direto para a redenção da hipocrisia, eu estou denunciando a redenção na
hipocrisia. Achar que a própria hipocrisia redime. Não entendeu? Pois é, nem eu. Mas um dia esse camarada está lá pregando e ele me puxa Søren Kierkegaard, falando que ele denunciou a nossa hipocrisia e que a gente é hipócrita porque a gente não gosta dele, porque ele é conhecido como um teólogo liberal. Eu falei, pois não, vamos ouvir a crítica. Depois de ouvi-la, eu falei, boa, vou colocar aqui, porque quem usou a crítica não soube denunciá-la. Deixa eu explicar o que é redenção na hipocrisia e depois eu vou explicar o que é redenção dela, da hipocrisia, sair dela. Não sabia que hipocrisia redime? Redime, eu posso provar. Vou usar para isso Kierkegaard. Prestem atenção. Se alguém vive em meio à cristandade e sobe até a casa de Deus, a casa do verdadeiro Deus, e ora, mas ora num falso espírito, Kierkegaard falando. E alguém que vive numa comunidade idólatra e ora com a paixão do infinito, com a paixão inteira do infinito, muito embora seus olhos estejam pousados em um ídolo, onde encontramos mais verdade? Um deles ora, na verdade, a Deus, muito embora esteja diante do ídolo. Enquanto o outro está diante de Deus, ora de maneira falsa ao verdadeiro Deus e, portanto, cultua um ídolo. Dá uma vontade de dizer amém e dizer, olha, Kierkegaard falando coisa boa, não parece certo? Para aí, você entendeu o que eu falei? Alguém precisa que eu repita? Está confuso ou deu para entender? Vamos de novo, que eu acho que vocês estão olhando, eu só estou vendo o olho de vocês, ninguém se manifestou e pelo olho não pareceu que vocês entenderam. Vamos de novo. Kierkegaard está comparando duas pessoas. Uma que vai à igreja e a outra que está lá no meio do mato, para ficar mais tupiniquim. Essa pessoa que está na igreja, vai à igreja e ora com um espírito falso. Essa pessoa vai para o seu ídolo, mas ela vai verdadeira, ela vai sincera. Segundo as palavras de Kierkegaard, com a paixão do infinito. Não me perguntem o que é, perguntem para ele. Aí ele pergunta, em qual dos dois há verdade? A gente vai tender ao nosso amiguinho do mato. Por quê? Porque este que orou ao Deus verdadeiro fez uma oração falsa. Mas este que orou ao seu ídolo estava com o coração verdadeiro. E Deus olha o coração. E ele é bom de coração. E mesmo que ele morra adulterando, caindo de um prédio... Opa! Se ele for bom de coração, vai para o céu. Porque é onde a gente colocou a verdade. A pergunta de Kierkegaard, onde encontramos mais verdade? É a única coisa legítima. Porque a resposta que ele deu e que os pregadores deram com base nisso está errada. Ele disse, a gente encontra a verdade na sinceridade do coração que ora, porque mesmo quem ora para um ídolo falso, se for sincero, orou de verdade e Deus vai ouvir. Quem orou sem sinceridade para o Deus verdadeiro não vale nada. Aí a gente malha a igreja. Mas quem é sincero, quem é bom de coração, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não saiba, mas a sinceridade do coração está lá dentro, Deus vê e esse vai para o céu. Está vendo como hipocrisia redime? A pergunta de Kierkegaard, aonde encontramos a verdade, não está na pessoa no mato, nem na pessoa no templo, porque a verdade é uma pessoa. Aonde encontramos a verdade? Resposta, em Cristo Jesus. E o problema é que a gente quer se redimir da hipocrisia sem um redentor. O que Paulo está colocando aqui, a ausência proposital de Paulo aqui nesse texto, é justamente essa.
Se você quer achar redenção sem um redentor, você vai terminar condenado. Paulo quer que você chegue à conclusão que só há um jeito, uma escapatória, um caminho, a verdade, Cristo Jesus, o Redentor. O que faltou a Kierkegaard, e há muitos que condenam a hipocrisia, mas vendem a hipocrisia como redenção, é responder a pergunta que o nosso coleguinha perdido não soube responder. Kierkegaard é liberal e a gente não gosta dele porque ele não sabe a resposta à pergunta: o que é a verdade? A tua palavra é a verdade, responde o Senhor. E Ele é a palavra encarnada. Esse é o final do sermão, tá? Então vou começar de trás para frente. Porque como eu vou terminar, você vai falar assim, mas você não falou de Jesus, então vamos deixar falado. Eu falei, uma das minhas lutas com esse sermão era que horas que eu vou encaixar Jesus. Eu falei, vamos botar na introdução. Pronto, está resolvido. Agora você entendeu o problema. Para entrar nesse texto, tenha na sua mente 3 pressupostos. Somos hipócritas. Dói, mas é verdade. Segundo, Kierkegaard errou feio quando deu ganho de causa para um dos lados. Paulo não fez isso. Paulo está comparando 2 lados, os que não têm lei e os que têm lei. E ao invés de dizer entre o hipócrita do templo e o falso adorador, os 2 vão para o inferno. É como diz um colega, eu e alguns amiguinhos temos a mania de redimir ditos populares. Então a gente redimiu um. Entre mortos e feridos, todo mundo se lascou. É isso que Paulo está dizendo. Não tem ganho de causa. Não tem um melhor do que o outro. O melhorzinho, baba. Paulo encerra os 2 grupos no erro. Onde há mais verdade? E a resposta a Kierkegaard seria, em nenhum dos 2. Em nenhum dos 2. O sinceramente errado e o falsamente certos vão se encontrar no mesmo inferno. Isso dói. Terceiro pressuposto, Kierkegaard acredita na verdade, Kierkegaard esqueceu que o procedimento, o comportamento, a obediência à lei não justifica, mesmo quando ela é espontânea. Parece que Kierkegaard não leu os versos anteriores. No máximo, o que o sincero faz é se condenar. No máximo. Salvação sem Salvador não existe. Não é a sinceridade do nosso coração que nos redime, é Cristo Jesus. Não foi a sinceridade do coração de Jesus que nos redimiu, foi seu sacrifício na cruz. Agora que você entendeu isso, a gente pode entrar no texto, porque vai ser horrível. Você já leu o texto? Paulo está sendo irônico e ironia incomoda. Portanto, eu tenho 3 pontos para compartilhar com os irmãos. O primeiro deles vai aí do verso de número 17 até o verso 21, até a conclusão que Paulo traz no verso 21. Qual é o meu ponto aqui? Eu quero mostrar para vocês 2 marcas da hipocrisia e a terceira marca é uma espécie de implicação das 2, então vai tudo na marca. A primeira marca da hipocrisia, e você se descobre hipócrita quando você tem um interesse meramente intelectual ou teórico da verdade. A primeira marca da hipocrisia é este interesse teórico sobre a verdade. Você gosta de verdade, você se interessa pela verdade, e tudo o que você quer é a verdade, teoricamente falando, porque na prática é outro assunto. Mas não vamos falar da prática agora, nós vamos falar da prática no segundo ponto. Observa o verso 17, onde Paulo diz, tu
que tens por sobrenome judeu. Os judeus passaram a ser conhecidos assim desde há muito tempo, mas mais ostensivamente depois do exílio. Já foram chamados de judeus antes do exílio, mas basicamente depois do exílio, todo mundo tomou para si o nome da tribo de Judá. Provavelmente porque ficou muito claro que seria da tribo de Judá que viria o Messias e todo mundo queria participar do sorteio. Então agora todo mundo é judeu. Por isso que Paulo, quando vai lembrar de sua origem, ele lembra que, mesmo sendo um, aspas, judeu, a tribo dele é de Benjamim. Mas ele tinha sobrenome judeu, ou seja, ele era de família judia. E aqueles que eram descendentes dos hebreus declaravam ser herdeiros do pacto que o Senhor fez com Abraão. Era isso que significava ser um judeu. Daí Paulo, mais para frente, bater na questão de sermos filhos de Abraão. Já já a gente chega lá, daqui a alguns anos. Ele está lá no capítulo, longe. Mas agora, Paulo vai admitir que algumas coisas que fazem a hipocrisia deles tão ruim é a verdade. Sim, porque eles eram hipócritas de qualidade A. Eles eram hipócritas ouro. Porque tem um hipócrita que é sem vergonha. Ele não é o que ele quer que os outros acreditem que ele é. Mas tem um hipócrita que dá conta. E esse era o judeu. Paulo começa a listinha. Você repousa na lei e te glorias em Deus, ou seja, vocês são um povo eleito, povo para quem Deus deu a lei. Eles não repousavam no fato de que eram apenas cumpridores da lei, mas porque Deus escolheu eles para serem os guardiões da lei. Eles tinham de fato conhecimento da vontade divina. Deixa eu ajudar vocês aí no verso 18 com algumas traduções que não ajudam a gente. Paulo diz no verso 18 que eles conheciam a verdade e aprovavam as coisas excelentes. Bom, isso aí tem que ser meio que corrigido porque a tradução não ajuda. Se você tiver um gadget, alguma coisa que permita você olhar a palavra no original, você vai perceber que a palavra aí para coisas excelentes não é bem excelentes, mas a palavra em grego é a palavra para diferente. Onde que Paulo quer chegar aqui? Ele está dizendo que com a lei na mão, aquilo que foi prometido por Satanás foi cumprido por Deus. Ou seja, que eles de fato conhecem a vontade de Deus e têm a capacidade de testar o que é diferente. Ou seja, eles têm a capacidade de verificar e distinguir o verdadeiro do falso. Na nossa Bíblia está traduzido aí por coisas excelentes, apesar de ser uma possibilidade, não é a melhor tradução. Vou caminhar aqui com outros estudiosos de que a melhor tradução para o verso 18 é: vocês que conhecem a vontade e discernem o que é diferente. Ou seja, que conseguem distinguir uma coisa da outra. Me parece que é uma referência à promessa que Satanás fez no Éden, em Gênesis 3:5. Se você não for rápido, tudo bem, eu leio para você. Gênesis 3:5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Adão não sabia a diferença entre bem e mal porque ele só conhecia o bem. E Satanás está dizendo: Deus quer manter você cego, Ele não quer abrir os seus olhos para você perceber o diferente. E aí o que aconteceu foi que Adão descobriu que ao invés de enxergar mais, ele ficou cego e se perdeu nas densas trevas do pecado. E agora é que ele não sabia mais distinguir a esquerda da direita.
Se não fosse Deus revelar a lei, estaríamos perdidos quanto ao que é certo e o que é errado. Ainda que você pense, mas Deus revelou a lei só para o povo judeu. Volta para os versos anteriores. Paulo diz que aquele que age sem lei prova que a lei de Deus está gravada no coração. A diferença foi que aos judeus esta lei não ficou perdida nas trevas do coração pecador. Deus pôs no papel não, Deus pôs numa pedra, para deixar claro que o que ele falou não passaria. Que a palavra dele permanece para sempre. E ele colocou essa lei nos nossos corações, mas revelou de maneira inequívoca a Moisés. Eles realmente tinham isso. Que mais? O verso 19 diz que essa pessoa está convencida de que ela é guia dos cegos, e é verdade, a palavra, tudo isso que Paulo está falando aqui, são textos que Paulo está pegando do Antigo Testamento. Que o povo que andava em trevas viu grande luz, e estes deveriam ser Israel passando no meio deles. Que à medida que Israel perambulasse pela terra, a luz do Senhor iluminaria os povos e arrastaria esses povos como mosquito que voa para a luz. Eles aglutinariam debaixo de si, eles deveriam ser a árvore que os animais vêm se juntar debaixo da sua sombra. Eles eram luz dos que se encontram em trevas. Repetição. E agora, outra repetição. Instrutor de ignorantes e pedagogos de bebês. É o que Paulo vai dizer aí. Mestre de bebezinho. Eles eram tão didáticos, que a palavra que está aí para mestre é a palavra que dá origem, você sabe que a palavra didática vem do grego. E a palavra que Paulo está usando aí é uma palavra grega da mesma raiz, a nossa didática. Ou seja, vocês são tão bons, mas tão bons que até para bebê vocês dão aula. Até bebê entende. E tudo isso era verdade. Esse era o problema. Isso aqui não é mentira, isso aqui não é falsidade. Eles eram assim. Eles tinham na lei a forma da sabedoria e da verdade. Afinal de contas, ela vinha do próprio Deus. Aí vem o verso 21 e Paulo dá uma rasteira neles. Vocês são tudo isso e estão ensinando tudo isso para os outros, mas vocês não ensinam a vocês mesmos. O interesse que vocês têm, na verdade, é teórico. O interesse que vocês têm em tudo isso é satisfação intelectual. Satisfação, esse é um problema. A primeira coisa que esse hipócrita que se interessa teoricamente pela verdade, ele é uma pessoa humilde, muito humilde. Lhe falta muita coisa, mas não humildade. Eu usei o mesmo recurso de Paulo. Eles não eram humildes, não. Eles são bons demais. Eles são feras. Eles estão sempre repousando em alguma coisa que não é Deus. Eles têm uma maravilhosa relação consigo mesmos. Se você perguntar para eles se está tudo bem, bem é pouco, está tudo ótimo. Ele é aquela pessoa que se desligar a luz, ele brilha no escuro. Se bobear, ele fala um salmo. Ele é uma pessoa excelente. Esses dias para trás, minha esposa descobriu um canal no YouTube de uma família perfeita. Eles são lindos, eles são muitos, 10 filhos, eles acordam cedo, eles fazem devocional, tocam instrumentos, plantam a própria comida, não tomam Coca-Cola, eles, tudo maravilhoso. Eu falei assim, Marcela, por que a gente não é assim? Ela falou, calma, querido, isso tudo é mentira. Eu não posso negar que eu respirei aliviado. A segunda explicação é, eles são finlandeses. Irmãos, o problema do hipócrita é que ele é um ser completo.
Ele não sabe o que é nervosismo. Você já ficou de pé para orar e o mundo rodou? Se já faltou palavras, a língua agora que você vai falar em público, ela resolve que eu não quero trabalhar hoje. A língua fica... Ele é uma pessoa confiante, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Ele não duvida, sua fé tremula. A dele, plana como uma rodovia recém-capeada. Ele não tem dúvidas quanto à sua capacidade pessoal. Ele é aquela pessoa que diz assim, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele é o máximo. Se quiser, eu oro por você, que Deus ouve a minha oração. Esse é o hipócrita. Ele não duvida da própria honestidade. Você não está dando conta de ensinar? Deixa comigo que eu ensino. Manda para mim que eu resolvo. Anda comigo que você não erra. Chuta para mim. Passa para mim que eu marco. E o pior não era isso. O pior é que eles realmente eram bons. E é por isso que eu vou me valer aqui das palavras de Martyn Lloyd-Jones. Por quê? Porque ele viveu, faz a conta aí, de 1899 a 1981. Qual é a conta que eu quero que você faça? Que ele morreu um ano antes de eu nascer. Pronto, essa é a conta. Não é a idade que ele tinha, não. É para você entender quando que ele viveu. 1899 a 1981. E ele disse já na sua época que uma percepção equivocada, errada, pecaminosa havia se introduzido no seio da igreja. Ele diz, sempre devemos dar a impressão que somos muito felizes, visto que somos cristãos. Um verdadeiro cristão sempre está bem. Você já viu isso hoje em algum lugar? Chama-se rede social. Eu vou contar um segredo para vocês que vocês não sabem. Eu descobri recentemente que é pecado tirar foto sem filtro. Você fala assim, gente, eu conheço essa família, mas eles são tão mais bonitos no Instagram. O que aconteceu? Tudo parece perfeito na vida dos outros. Irmãos, aquilo é um show. E os judeus eram Hollywood. Eles fazem e fazem bem. Agora, Lloyd-Jones continua dizendo, porém, um cristão verdadeiro nunca se apresenta como se estivesse num espetáculo, porque ele sabe que o espetáculo a que ele está sujeito é outro. E a gente às vezes gosta de dar um showzinho, não é? De mostrar como a gente sabe Bíblia, como a gente sabe doutrina, de citar de cabeça aí um apologeta qualquer, uma teologia sistemática qualquer. E eu falo isso com muita dor, porque eu já tive sentado nessa cadeira por muito tempo. E é depois que você passa por certas coisas no seminário, você sai sabendo certos trechos da Bíblia de cor em hebraico. Você sai sabendo certos trechos em grego. Daqueles que você tem que falar de olho fechado, porque senão o seu professor te pega. Dá vontade de mostrar. Pois é. 1 Coríntios 4, 9, Paulo diz que realmente nós somos um espetáculo. Olha o texto que diz, 1 Coríntios 4, 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos os condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O espetáculo a que estamos sujeitos é de humilhação. Mas o que o hipócrita pensa? Qual que era a questão que Paulo está denunciando aqui dos versos 17 a 21? É que o hipócrita pensa assim, se todos fossem no mundo iguais a mim. Ele redimiu ao contrário a letra da música que vocês lembraram. Ele quer que todo mundo seja igual a ele, porque você já não pensou assim? O mundo seria um lugar melhor se todos fossem um pouquinho só mais parecidos comigo? Já pensou assim? Eu sei que vocês estão aí na humildade dizendo, eu jamais. Que isso? Deus me livre. Eu queria muito que as pessoas fossem parecidas com quem? Fecha o olho. Com quem? Quem que você vai eleger como seu ídolo?
Porque normalmente a gente pensa assim, fosse eu não faria dessa forma. Fosse eu não falaria desse jeito. Fosse eu não tomaria essa decisão. O mundo seria muito melhor se só existissem réplicas minhas. E quando você assiste a Fábrica de Chocolate, você fala, esse só não é o mundo ideal, porque os Lumpa-Lumpas não são cópias minhas. Porque se fossem, aí seria a perfeita fábrica de chocolate. Porque não seria um chocolate qualquer, nós faríamos chocolate Lindt. Isso é bom mesmo, né? O hipócrita é um homem bom. Se ele é pecador, ele não é tanto assim. E esse é o problema, meus irmãos. Às vezes a gente começa a achar que nós estamos neste grupo e que a gente olha para o judeu e fala, vocês são mesmo lascados, vocês não deviam fazer isso não. Quem sabe guiar cego nas trevas somos nós. Quem sabe instruir os ignorantes somos nós. Vocês mais têm que assistir os nossos vídeos mesmo, ler os nossos livros mesmo. E se esquece de que a gente está tomando o lugar dos judeus hoje em dia. Eu falo isso com muito cuidado e muito temor e tremor, porque é fácil bater nessa tecla. É muito fácil. Por isso que o dever do pregador, meus queridos, não é oferecer a você um banquete intelectual. E às vezes eu fazia isso. Mas eu vejo que há muita gente interessada mais nisso do que na verdade. De que as pessoas gostam de ouvir os bons pregadores, porque o interesse delas é apenas teórico, na verdade. Eles não têm a menor pretensão de pegar aquilo que eles ouviram, porque o deleite está em ouvir um bom português, um português escorreito, um português garboso, seja lá o que isso for, anota aí para você ver depois. O que eles querem é um argumento bem colocado, organizado, com lógica, citações e ilustrações belíssimas, porque o grande deleite é meramente intelectual. Gostou do sermão? Foi muito bem pregado, boa impostação de voz, momento certo em que mexeu na voz e nas mãos, abordou bem o texto, explicou com clareza. Essa nem foi a pergunta, mas tudo bem. Porque a hipocrisia só está interessada na teoria. E se esse é o nosso caso, a gente precisa se arrepender. Qual é o dever, então, do pregador? Qual é o dever daqueles que anunciam a verdade? Não é satisfazer a intelectualidade, mas anunciar verdades espirituais de maneira espiritual. Segundo problema, ou segunda marca da hipocrisia. Agora eu vou do segunda metade do verso 21 até o verso 23, até o final do verso 23. Porque agora Paulo muda do ensino para a prática. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dizes que não se deve fazer e faz, mas você acaba transgredindo a lei. Paulo critica que aqueles que pregam para os outros não pregam para si, mas aquilo que eles pregam não vale para ninguém, que os outros não fazem nem eles. E esse é um problema do cristianismo hoje. As pessoas não acreditam mais na nossa fé, a nossa fé se torna apenas um bom time, uma boa ideia, uma ideologia sobre a qual se colocar. É igual torcer para time, que, desculpa, eu sei que muita gente gosta de futebol, eu não gosto porque eu tenho uma dificuldade, uma limitação intelectual com o futebol. Eu gosto de esporte, assisto a Copa Domingo, acho divertido mais o clima do que o jogo, mas você comemorar que seu time ganhou quando você não fez nada para o seu time ganhar é esquisito. Você não fez nada. Não, mas eu torci. Em casa? O que você fez? Você não correu? Eu já corri num campo oficial. Eu parei no meio, que senão morria. Eu não dou conta. O que eu posso fazer por eles? Não, mas torcer ajuda. Então, mas nem lá eu vou torcer. Eu torço de casa. No máximo, mando por WhatsApp minha torcida. Vai! Não, cuidado, eu não sou desse time. Aliás, eu não sou de time nenhum, que eu não gosto de futebol, como eu disse. Qual que é a segunda marca da hipocrisia? Não pratica a verdade que conhece. A segunda marca é não praticar a verdade que conhece. A Bíblia, no Antigo Testamento, define que sabedoria não é saber o que é certo, porque isso basta você ler.
Isso basta você ouvir, basta você ser convencido intelectualmente disso. Um bom debate apologético é capaz de convencer os outros pelo uso da razão e de bons argumentos. Mas a Bíblia define sabedoria como fazer aquilo que se sabe que é certo. E é por isso que a Bíblia chama de tolice a não prática. E a hipocrisia cabe aqui. Não praticar a verdade que conhece. Tem um ditado antigo, que esse não precisa ser redimido, que diz: médico, cura-te a ti mesmo. E eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso redimido, versão cristã, onde o reverendo J. Adams disse: nós somos conselheiros bíblicos e a gente não está usando o aconselhamento para nós mesmos. Um conselheiro devia se aconselhar. Se aquilo que você fala para os outros serve, tem que servir para você. É difícil, bem difícil, mas esse era o problema. E é uma tática recorrente nos dias de hoje. Paulo denuncia qual é essa prática no finalzinho do verso 21 e durante todo o verso 22. Acuse os outros daquilo que você faz. Você já ouviu isso em outro canto, nem foi bíblico, você já ouviu isso várias vezes, mas está aqui, não é eles que estão certos. A pessoa que falou lá fora estava repetindo o que Paulo está denunciando aqui. Porque você é culpado das mesmas coisas que condena. Então você condenando, fica ocupando os outros com a culpa, enquanto você fica livre dela. No melhor estilo Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. E Paulo está dizendo, não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, repare que, e eu acho que das únicas cláusulas que Paulo coloca aqui, uma precisa de explicação, são 3 cláusulas, tá? A do furtar, você diz que não pode, mas você faz, e Paulo já dá um spoiler aí. Depois ele fala de adultério, e depois ele fala de roubo nos templos. Então, existem 2 possibilidades para explicar o que está acontecendo aqui. Ou Paulo está se referindo às guerras, e eu acho isso pouco provável, porque à época do apóstolo Paulo, os romanos já tinham assentado a sua soberania, já fazia muito tempo que os judeus não venciam guerra nenhuma para poder saquear os templos idólatras daqueles vencidos. Então, seria muito difícil Paulo chamar a história para acusar os judeus do presente. A mim me parece que Paulo não era adepto da dívida histórica. Então, se você usar esse argumento, você acaba validando uma coisa muito errada dos nossos dias. A mim não me parece. Agora, existem discretas informações aqui e ali de que haviam furtos nos templos pagãos cometidos por judeus. Por quê? Porque o judeu tinha por prática entender que honestidade era alguma coisa devida só ao seu povo. E que não era errado fazer maldade com quem está de fora do povo de Deus. Que eles não deviam nem honestidade, nem lealdade, nem nada muito sério. Agora, com os de dentro, sim. Judeu não rouba de judeu, judeu não passa a perna em judeu. Entre nós somos honestos, mas nos outros a gente fura os olhos. Os outros a gente engana. E é possível que alguns judeus, de vez em quando, entrassem no templo pagão para tirar o ouro ou as pedras preciosas, porque ele considerava aquilo errado, aquilo era idolatria. É como se você pegasse dinheiro de roubo e dissesse: tá, pega de volta, daqui, seu ladrão, vou ficar com esse dinheiro para mim. Paulo está denunciando Robin Hood judeu. Está dizendo que isso aí está errado. Porque você abomina os ídolos, é isso que Paulo está dizendo aí, não é? Você abomina os ídolos, final do verso 22, e era verdade, depois do exílio babilônico, quase não há, mas eu não vou generalizar, quase não há nenhum registro de idolatria visível. Israel entendeu que o exílio foi por conta da idolatria, então eles abominavam os ídolos de fato, mas eles entravam e saqueavam os templos pagãos. E Paulo está dizendo, eu acho que vocês não entenderam essa questão da idolatria.
É como se Paulo dissesse assim: você está disposto a roubar um ímpio, mas diz que roubar é pecado. Acha que é pecado só quando você rouba judeu? Você diz que entrar no templo pagão é pecado, porque quando você entra num templo pagão, você adora um ídolo. Mas esqueceu que quando você entra num templo pagão para roubar os tesouros, você já entrou com um ídolo dentro do coração chamado Mamon? Que toda vez que você entra num templo pagão, você está idolatrando, ou para adorar ou para adorar. Ou você adora em culto, ou você adora o dinheiro, o ouro. Vocês são culpados das mesmas coisas que acusam. Então, Paulo está dizendo que o hipócrita é alguém que está certo na teoria. Que o hipócrita é aquele que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviram isso em algum lugar? Pois é. Paulo está dizendo que, muito embora a pessoa não deixe de estar certa teoricamente, o problema do hipócrita não é a sua teoria, o problema é a sua prática. Ele fala a coisa certa, mas faz a coisa errada. Esse é o problema, a marca do hipócrita. E lembrando que você precisa estar muito próximo para enxergar essas marcas. E a gente acaba percebendo isso na pessoa mais próxima de nós mesmos. Você, quando olha no espelho, se olhar no fundo dos olhos daquela pessoa lá, você vai se enxergar hipócrita. Fizeram de Deus a sua propriedade particular, tomaram posse das suas verdades, mas não tomaram posse dele interiormente, presumindo que porque eram o povo de Deus, podiam ostentar. Às vezes a gente também faz isso. De novo, é muito fácil bater nessa tecla, então eu faço isso eu não vou gritar, eu não vou ficar com cara de bravo, porque seria muito fácil. Todos nós somos assim. A gente é hipócrita, é difícil, porque você está lá corrigindo o erro da pessoa que trabalha do seu lado e dizendo: eu não faço isso porque sou crente. Daqui 2 dias você vai ter que ouvir essa pessoa dizendo: você não era crente? Por que você está fazendo isso aí? Você vem falar que eu estou erradão, mas você fica com vergonha. E é difícil, porque como é que você prega o evangelho? Pois é. A primeira coisa é que se você está numa situação dessa, confessa logo. Muito prazer, sou hipócrita. Aí por que eu devia ser crente? Todo crente é hipócrita? Não, todo ser humano é hipócrita. Agora o evangelho que eu prego não pode estar baseado em mim. Não pode estar baseado na minha vida. Não pode estar baseado no meu procedimento porque eu sou hipócrita. Eu preciso apresentar alguém que não é. Mas antes disso, eu sei, vocês estão doidos para eu chegar em Jesus, mas antes disso, tem uma infeliz terceira marca da hipocrisia. Que a gente não sabe se é uma marca ou se é uma implicação, mas como isso sempre acaba acontecendo, me permita colocar como uma marca, porque a terceira marca da hipocrisia é a blasfêmia. O verso 24 termina assim, dizendo que o que estava escrito a respeito deles ainda era verdade. Paulo está citando Isaías 52, 5. Isaías está citando o texto que diz que, por causa de Israel, as nações vizinhas blasfemavam incessantemente o nome do Senhor. Agora, o que é isso? Porque blasfêmia é um negócio que a gente morre de medo. Você sabe que esse é o único pecado sem perdão, que se você comete a blasfêmia contra o Espírito, não tem volta. Então, se tem uma coisa da qual a gente nunca quer ser acusado é de blasfemar. O problema é que Paulo não está dizendo que você blasfemou, ele está dizendo que os outros blasfemam de Deus por sua causa. Deixa eu ver se você entende um pouquinho da dor que é isso. Vê se dói um pouquinho em você.
Imagine que você teve contato com alguém com Covid. Você não sabe disso. E aí você vai para uma reunião e fica com as portas fechadas por 3 horas naquela reunião. E no final daquele dia te mandam um WhatsApp dizendo: lembra de mim? Claro que lembro, conversei com você anteontem. Então, estou com Covid, você pode estar também. Aí você procura a orientação. Eu sei que não transmite Covid se eu passar pela pessoa. Precisa gastar um tempinho com essa pessoa para passar Covid. Quanto tempo eu preciso ficar na presença de alguém para pegar e para passar a Covid? 15 minutos. Você ficou 3 horas. Imagina que 2 dias depois, um colega seu diz assim: estou com Covid. Como é que você se sentiria? Fui eu que passei. Não, você fica meio desconfortável. Desculpa aí, não sabia. E essa pessoa morre. Como é que você se sentiria? Pessoas morrem eternamente por nossa causa quando blasfemam de Deus por conta do nosso mau comportamento. É muito pior que o Covid. Blasfemar é atribuir mal feito a Deus. Blasfêmia é o oposto de bendição, é o contrário de bendizer, é maldizer, é falar mal de Deus. Nós somos os rostos, os braços, a presença de Deus, os representantes à sua imagem e semelhança. E quando a gente tem cara de tudo menos de Deus, como é que a pessoa vai falar bem? É como se você fosse um filho feio e alguém dissesse assim: teus pais devem ser muito feios, porque tu é horrível. É claro que ninguém falaria isso. A gente faz geralmente o inverso. Nossa, quem são os seus pais? Porque você é lindo. Ou fazem como a gente faz, né? Acha lindo, chega em casa e fala: como é que eles fizeram um filho daquele? Feio como são. Coisa linda. Essas coisas não batem, percebe? É a mesma coisa. Você é filho de Deus. Sua cara tem que ser bonita, porque seu pai é lindo. Mas não é bem assim que acontece, e Paulo está dizendo que essa é uma marca da hipocrisia. Os judeus daquela época, como os cristãos de hoje, falharam em manifestar para o mundo o fato de que Deus realmente existe. A gente é a única prova. Está aí. E às vezes a gente se acha melhor do que Israel, fala a verdade. Eu já me achei várias vezes melhor do que Israel. Às vezes, eu me lembro quando eu me converti, que eu olhava assim para esses textos e falava assim: o problema dos judeus é que eles não eram calvinistas. Que vergonha. Nós não somos melhores. De novo, meus irmãos, terceira pancada e terceiro aviso. Eu falo isso com temor e tremor porque é muito fácil. A hipocrisia é o nosso ponto fraco. Porque a gente não dá conta, a gente está numa luta tremenda. Paulo vai falar disso nessa carta, dessa luta, que faz com que a gente queira obedecer, mas a carne às vezes ganha uma batalha ou outra, mesmo sabendo que a guerra já é garantidamente finalizada em Cristo. Que somos mais do que vencedores, mas de vez em quando, como a gente erra o alvo. Francis Schaeffer, comentando sobre esse texto, conta sobre a história de missionários que foram até Labri pedir ajuda, e ele disse que ele cansou de ouvir que o pior e o mais difícil obstáculo que um missionário encontra são os missionários que vieram antes. Porque eles deixaram rastros. E não foram marcas de valor, foram mau testemunho. Eu, por outro lado, que não sou Schaeffer, brasileiro como sou, tenho nem cavanhaque, eu digo assim: é bom pegar pastor ruim. Quando você pega uma igreja que o pastor anterior foi bom, é péssimo.
Porque as pessoas falam, você não prega igual, você não é tão legal, você não é tão visitador. É horrível. Quando você pega uma igreja que o pastor anterior foi péssimo, qualquer coisa que você faça é maravilhosa. Nossa, você ora, porque o anterior nem isso. Ó, como eu sou bom, hein? Essa é a minha estratégia. Brincadeira. Mas eu conheço gente que é assim, só pega igreja onde quem passou foi traste, porque aí qualquer coisa que ele faz fica bom. Não é assim? É assim, e esse é o problema. Ao invés de sermos missionários, temos sido motivos de blasfêmia para os incrédulos. Eles olham para nós e nos veem com os mesmos medos que eles têm, buscando as mesmas coisas que eles têm. A diferença é que a gente ora para esse Deus aqui, mas a gente não confia nesse Deus diferente ou que isso mude qualquer coisa. Somos tão dependentes das mesmas coisas que eles falam, de vacina a alguma intervenção aleatória do destino. Não há diferença na prática. E isso dói. Nós não apenas deixamos de pregar a mensagem positiva da salvação, mas estamos pregando, ao invés disso, uma mensagem contrária. Sabe onde que a gente para aqui, no verso 24? Em Jonas. Porque a gente é mandado para Nínive, a gente vai para o outro lado. Aí Deus pega a gente pela orelha e traz de volta para Nínive e diz, prega, e a gente prega invertido. Deus salva pela graça. Você não fez nada para contribuir. Tá certo, de vez em quando a gente é Jonas mesmo, mas não é disso que se faz o cristianismo. Temos dado motivos aos incrédulos para se desviarem de Deus, que nós já não honramos mais. É claro que isso é muito coletivo, a gente não está falando dessa igreja específica. E eu selecionei aqui na conclusão algumas coisas. Primeiro, eu não escolhi Romanos por causa dos primeiros capítulos, então se você acha que eu estou chamando vocês de hipócritas e eu só não tinha coragem, vocês sabem que eu teria coragem se fosse o caso, então não é isso. Segundo, por mais que não tenha sido esse o motivo pelo qual eu escolhi Romanos, se Deus resolveu dizer isso é porque é verdade a respeito de vocês, então nem eu sabia, então Deus sabia e Ele resolveu falar com vocês. Terceiro, vai passar. Logo, logo a gente vai falar de salvação. Mas você vai colecionando aí o tipo de gente que Deus salva. E essa pessoa é você. Tudo que você vai ver aqui, descrito, que você vai falar, é tudo horrível. Nós é correto demais. Deixa eu colocar de outra forma. A gente somos inúteis. E enquanto a gente não estiver decepcionado conosco mesmos, nós não vamos buscar a Deus. Calvino disse isso. E às vezes eu acho, Calvino era crente. As coisas que ele escreve batem muito fundo. A gente busca Deus porque Ele é legal, porque Ele satisfaz a nossa intelectualidade, ou porque Ele é a única salvação possível para alguém como eu. Paulo vai estragar, ele vai esmigalhar, ele vai destruir, reduzir a pó qualquer esperança que não Cristo. Você não pode confiar em nada, nem na sinceridade do seu coração, nada. Procedimento ruim, privilégio ruim, sinceridade ruim, tem nada que presta, nada. Você não fez nada para ser salvo. Aí ele te apresenta um Redentor que fez tudo por você. Sabe o que você vai fazer? Você vai se agarrar aos seus pés, vai molhá-los com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, porque agora você sabe do que Ele te salvou. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.